O Agenda 47 começa com tensão em Minnesota. Agentes de imigração matam outro cidadão americano. O governador Tim Walz diz que tentaram manchar o nome do homem baleado. Padres e pastores são presos em protestos anti-ICE. E Lula e Trump conversam por telefone por 50 minutos e acertam o encontro em Washington e falam sobre a Venezuela. Tudo isso e muito mais em 30 segundos no Agenda 47. Com a extensão de cílios profissional, você acorda linda todos os dias. Sem rímel, sem esforço e sem perder tempo. Realçamos sua beleza com técnicas modernas, produtos de alta qualidade e total cuidado com seus olhos. Agende seu horário agora mesmo e descubra o poder de um olhar irresistível. Sampaio Ellen Beauty Studio, transformando olhares, elevando a sua beleza. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, novo formato, mas com o mesmo conteúdo. O Agenda 47 é um jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá, pela SBT Television, SIC Internacional. E também no nosso streaming, nossa plataforma SBT Plus. Se você ainda não tem, é super fácil de você fazer o download e baixar. Tá vendo esse QR Code aqui, ó? É tudo novo hoje aqui, então vamos lá. Tá vendo esse QR Code aqui do meu lado direito? Mas é o lado esquerdo da sua tela aí, né? Você vê ele aí, aponta seu telemóvel. Assim que você apontar, você vai ser redirecionado a SBT Plus. Conteúdo de qualidade em português para portugueses de Portugal, com sotaques do português do Brasil, de Angola, de Moçambique, onde você estiver. SBT Plus. E claro, estamos também no nosso canal do YouTube, Seaba Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Agentes de imigração dos Estados Unidos atiraram e mataram um cidadão americano em Minneapolis no sábado, dia 24 de janeiro, disseram as autoridades, provocando protestos intensos e condenações de líderes locais no segundo incidente deste tipo somente neste mês. Agentes federais e manifestantes entraram em confronto nas ruas frias de Minneapolis no sábado, depois que agentes mataram uma pessoa pela segunda vez na cidade em um período de um mês. Este vídeo, obtido pela Reuters sobre o incidente, mostra vários agentes da patrulha de fronteira lutando no chão com um homem antes dele ser atingido por disparos. A mídia local identificou o homem morto como Alex Pretty, de 37 anos. Registros públicos mostram que a vítima morava em Minneapolis. Pessoas que se identificaram nas redes sociais como ex-colegas dele disseram que Alex trabalhava como enfermeiro. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos informou que o agente da patrulha de fronteira atirou em legítima defesa, após tentar desarmar o homem que era cidadão americano. Autoridades federais disseram que o enfermeiro teria abordado os agentes com uma arma de fogo e 2 carregadores. Gregory Bovino, agente da patrulha de fronteira que lidera as operações em Minneapolis, disse que seus agentes estavam no meio de uma operação de fiscalização direcionada antes do tiroteio. Ele também disse que o incidente está sob investigação. Líderes locais questionaram essa versão. E o governador de Minnesota, Tim Walz, pediu ao presidente Donald Trump que retirasse os 3.000 agentes que ele enviou para a cidade para uma repressão à imigração. Autoridades de Minnesota disseram posteriormente que seus investigadores foram bloqueados no local. O chefe de polícia da cidade, Brian O'Hara, disse que o homem morto no sábado era um proprietário legal de armas sem antecedentes criminais, além de infrações de trânsito.
O tiroteio de sábado atraiu centenas de manifestantes no bairro onde ocorreu o tiroteio para confrontar os agentes, que usaram gás lacrimogêneo e granadas. A polícia da cidade chegou depois para controlar a multidão que se acalmou após a saída dos agentes da área. Tudo aconteceu um dia depois de mais de 10 mil pessoas terem ido às ruas em condições climáticas adversas para protestar contra a repressão. Walz e outros funcionários de Minnesota já estavam em desacordo com a administração de Trump sobre o tiroteio de Rene Good, de 37 anos, por um agente federal de imigração. Na ocasião, autoridades de Trump também disseram que o agente agiu em legítima defesa e se recusaram a permitir que autoridades locais participassem da investigação. E um vídeo de uma testemunha mostra detalhes do momento em que o agente da patrulha de fronteira dos Estados Unidos atira e mata este homem em Minneapolis no último sábado, 24 de janeiro. What the fuck is wrong with you? Honestly! The fuck did you just do? What the fuck did you just do? What the fuck? What the fuck? Oh my god! Oh my god, you fucking people, man! You're fucking killing us! Why would you do that? Oh my god! All he was doing was helping people park and get through safely. There was absolutely no danger to any of these agents. Altos funcionários do governo Trump defenderam no domingo, 25 de janeiro, o assassinato de um cidadão americano por agentes de imigração em Minneapolis, mesmo enquanto evidências em vídeo contradiziam sua versão dos fatos e as tensões entre as autoridades locais e os federais aumentavam. U.S. Border Patrol Commander-at-Large Greg Bovino said on Sunday that the immigration mission will continue in Minneapolis, a day after the second fatal shooting of a U.S. citizen by a federal agent this month. The Trump administration has accused Alex Preddy, who was killed by an immigration agent in Minneapolis on Saturday, of assaulting agents, compelling them to fire in self-defense. Homeland Security Secretary Kristi Noem on Saturday said Preddy approached Border Patrol agents with a handgun, which officers attempted to disarm, before Preddy, quote, reacted violently. The administration's assertions triggered outrage from Minneapolis law enforcement and locals, in part because of bystander videos that appear to show a different version of events. Videos from the scene, verified and reviewed by Reuters, appeared to show 37-year-old Preddy trying to help other protesters who have been pushed to the ground by agents. They also appear to show him holding a phone in his hand, not a gun, as an agent pushed him back. Several agents then take hold of him and a scuffle occurs as Preddy is on the ground. Moments later, an officer fired 4 shots at Preddy's back in quick succession. Several more shots can then be heard as another agent appears to fire again. On Sunday, Minneapolis Police Chief Brian O'Hara told CBS's Face the Nation that, quote, the videos speak for themselves, adding the Trump administration's version of events was deeply disturbing. O'Hara has also said that Preddy was a lawful gun owner with no criminal record other than traffic violations. Tensions grew into protests on Sunday as crowds in Minneapolis marched to City Hall, demanding justice for Preddy and calling for ICE to leave their city. U.S. President Donald Trump has defended the Minnesota operations as necessary to reduce crime and enforce immigration laws. But Minnesota Governor Tim Walz on Sunday again urged Trump to pull ICE from his state before they, quote, kill another person. Preddy's shooting triggered legal filings on Saturday night from state and local officials, as well as others.
A U.S. district judge issued a temporary restraining order prohibiting federal officials from destroying or altering evidence related to the shooting in response to a lawsuit filed by Minnesota's Attorney General, the Hennepin County Attorney's Office, and the Bureau of Criminal Apprehension. A full hearing is set for Monday. Já o governador de Minnesota, Tim Walz, confrontou autoridades do governo Trump no domingo, dia 25, dizendo que eles mancharam o nome de Alex Pratt, o homem fatalmente baleado por agentes federais do ICE no sábado. Now knowing more about this young man, beloved by his family, accomplished ICU nurse, skillful in ability to work with veterans, someone who's beloved by community, no criminal record, lawful firearms owner. And you know what you saw. And then you heard the most powerful people in the world, certainly in this country, President, Vice President, Greg Bovino, Kristi Noem, narrate to you what you were looking at, that this was a domestic terrorist, crazed, running at law enforcement with the intent to kill massive numbers of them, sullying his name within minutes of this event happening, and then closing the crime scene, sweeping away the evidence, defying a court order, and not allowing anyone to look at it. O segundo tiroteio fatal contra um cidadão norte-americano em Minneapolis por agentes do ICE no sábado, 24 de janeiro, acendeu preocupação nacional, provocando reação política de democratas e desconforto entre alguns republicanos, enquanto grupos pró-direitos às armas e líderes estaduais dizem que as táticas federais agressivas estão elevando as tensões. As tensões estão em alta em Minneapolis depois que agentes do ICE atiraram e mataram o enfermeiro Alex Pratt no sábado, durante um confronto com manifestantes. É o segundo tiroteio fatal contra um cidadão norte-americano neste mês, em uma operação que agora está atraindo atenção e críticas em nível nacional. O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, diz que seu partido agora não vai apoiar nenhum projeto de financiamento que inclua dinheiro para o Departamento de Segurança Interna, que supervisiona o ICE. E isso é significativo, porque o Congresso enfrenta um prazo em 30 de janeiro para evitar uma paralisação parcial. Mas o presidente Donald Trump está mantendo sua posição, dizendo em uma publicação nas redes sociais que a morte resultou do caos provocado pelos democratas. Grupos de direitos às armas já expressaram preocupação com as tentativas do governo de culpar Pratt por levar uma arma a um protesto, embora ele tivesse direito legal de fazer isso. Pesquisas recentes da Reuters mostram que muitos norte-americanos, incluindo 39% dos republicanos, temem que a abordagem do governo esteja causando danos desnecessários. Em Minnesota, o governador Tim Walz diz que a operação federal está alimentando e não controlando o caos. Ele pede que haja responsabilização. Agora temos 2 moradores de Minnesota mortos. Tivemos tempo de começar a contar a história de Renee. Uma poeta, mãe e um espírito brilhante. Agora contamos a história de Alex. Então eu pergunto, qual é o plano, Donald Trump? Qual é o plano? Com a pressão política crescendo dos dois lados, Minneapolis se tornou um ponto crítico nacional e um teste de até onde o governo está disposto a ir em sua repressão à imigração. Minneapolis viveu uma tragédia durante uma operação federal de imigração e deixou em choque e protestos na cidade. Alex Pratt, um enfermeiro de terapia intensiva de um hospital de veteranos de 37 anos, cidadão americano e funcionário do VA Medical Center, foi abatido por um agente da Patrulha de Fronteira no último sábado enquanto participava de protestos contra a presença de agentes federais no estado de Minnesota. Autoridades federais afirmaram que Pratt teria se aproximado dos agentes com uma arma, mas as imagens de testemunhas e vídeos nas redes sociais mostram Pratt segurando um telefone celular e tentando ajudar pessoas feridas antes de ser alvejado. Familiares, colegas e líderes locais negam que ele representasse ameaça e pedem transparência no caso. A morte de Pratt é a segunda fatalidade envolvendo agentes federais em Minneapolis somente neste mês.
Em um vídeo antigo de dezembro de 2024, mostra Alex Pratt, enfermeiro de uma unidade de terapia intensiva, prestando uma última homenagem a um veterano militar. Confira. Terrence Lee Randolph, March 30th, 1947, December 10th, 2024. Today we remember that freedom is not free. We have to work at it, nurture it, protect it, and even sacrifice for it. May we never forget and always remember our brothers and sisters who have served so that we may enjoy the gift of freedom. So in this moment, we remember and give thanks for their dedication and selfless service to our nation in the cause of our freedom. In this solemn hour, we render them our honor and our gratitude. Multidões de minnesotanos se reuniram no domingo, dia 25 de janeiro, para marchar em direção à prefeitura de Minneapolis, exigindo justiça pelo assassinato do cidadão americano Alex Pratt, que foi assassinado pelo ICE. Enfermeiras e membros da comunidade também realizaram a vigília por Pratt, que era enfermeiro de uma unidade de terapia intensiva. A general strike won't make them fear. A general strike won't make them fear. Strike is what they fear. Yeah, Minnesota, make it clear. No justice! No peace! No justice, no street! This is getting to all of us. It's getting to everybody. But the fact that he was a nurse makes it hit so much harder. I mean, I don't know how to express that, but I just felt the need to come out here and be here for him. And he's been slandered by this group of people that didn't know him, and he's saying he's a domestic terrorist. He was out here because he cared. And it's just so frustrating, and you feel so helpless, and that's the one thing I could do, is just come out here and stand for him and say he wasn't that person. No peace! No peace! Cerca de 100 padres e pastores e outros líderes religiosos foram presos na última sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026, durante um protesto contra a atuação do ICE no estado de Minnesota. O grupo se ajoelhou na via de acesso do Aeroporto Internacional de Minneapolis-St. Paul, cantando hinos e rezando. A polícia do aeroporto fez as detenções e os manifestantes foram liberados depois, segundo autoridades locais e organizadores. O ato fez parte de um dia de paralisações e marchas nas duas cidades, em reação ao envio de milhares de agentes federais de imigração determinado pelo presidente Donald Trump. E as tensões não pararam em Minneapolis. Imagens de domingo, dia 25 de janeiro, mostram forças de segurança dos Estados Unidos lançando bombas de fumaça contra manifestantes, enquanto milhares lotavam as ruas da cidade para protestar contra o amplo aumento de fiscalização dos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. Nesta noite, alguns manifestantes chegaram a descobrir um hotel onde os agentes federais estavam hospedados e foram até lá fazer protestos, onde a gente vê realmente o embate entre os manifestantes e os agentes federais de imigração na cidade de Minneapolis, que nesse momento parece mais um campo de batalha, um campo de guerra, onde moradores e manifestantes enfrentam agentes federais em protesto às últimas ações de imigração naquela região. Uma cafeteria e uma sex shop de Minneapolis, nos Estados Unidos, se tornaram centros de ajuda informais para famílias de imigrantes. Membros da comunidade dizem que o medo da aplicação da Lei Federal de Imigração levou os moradores a ficarem em casa e a dependerem de vizinhos para necessidades básicas. Em Minneapolis, a ajuda vem de lugares inesperados. Uma cafeteria e uma sex shop se transformaram em centros de ajuda informais para famílias de imigrantes que estão com medo de sair de suas casas. Membros da comunidade dizem que o temor da aplicação da Lei Federal de Imigração levou os moradores a limitarem as idas a supermercados, hospitais e escolas
e a depender de vizinhos para necessidades básicas. Na Pow Wow Grounds, uma cafeteria de propriedade indígena no sul da cidade norte-americana, uma placa na porta diz: agentes federais não permitidos nas instalações. Agora, a loja mantém suas portas trancadas, abrindo apenas quando os clientes batem. Lá dentro, voluntários separam alimentos, fraldas e artigos domésticos doados para famílias de imigrantes. Robbie Rice é o proprietário da Pow Wow Grounds. Tudo o que está nesta sala é doado. O que acontece aqui é que nós entregamos às famílias e enviamos para diferentes organizações que também entregam comida às pessoas. Rice disse também que os voluntários começaram a monitorar bairros próximos às escolas para observar a presença de agentes do ICE. JP, proprietária da sex shop The Smith & Kitten, também na região, contou que as famílias começaram a reutilizar fraldas descartáveis e a evitar atendimento médico por medo de detenção. Estou furiosa. Absolutamente. Isso é uma tragédia. É diabólico. Eles criaram, e quando digo eles, quero dizer os agentes federais do ICE e todos os outros, criaram o que é semelhante a um desastre natural. O que está acontecendo aqui é o que você vê depois de um furacão, depois de tremendas inundações, depois de incêndios florestais, mas é feito pelo homem. Tipo, eles estão fazendo isso e é desnecessário e maligno. Like they're doing it and it's unnecessary and evil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou para a cidade milhares de agentes da Patrulha de Fronteira e do ICE para operações de deportação, descritas por moradores e autoridades locais como de escala sem precedentes. Na quarta-feira, o comandante da Patrulha de Fronteira, Greg Bovino, falou brevemente com repórteres em Minneapolis. Fantástico. Está indo bem. Muitas boas prisões hoje. Veículos do ICE pararam em um posto de gasolina para reabastecer, o que gerou protestos de moradores. Vergonha! Vergonha! Vocês são os ilegais! Vocês são os criminosos! O governador Tim Walz e o prefeito Jacob Frey denunciaram as operações, classificando-as como um teatro político imprudente que, segundo eles, coloca o público em risco e é projetado para provocar o caos. O presidente Donald Trump anunciou que vai enviar Tom Homan, conhecido como o seu czar da fronteira, para Minnesota nesta segunda-feira. Ex-agente da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos, Tom Homan foi encarregado por Trump de cumprir a promessa de realizar a maior campanha de deportação da história do país. Como czar de fronteira do novo governo, ele afirmou já ter dado início às operações da Agência de Imigração e Fiscalização Aduaneiro ICE, em busca de imigrantes indocumentados. Segundo o oficial, as operações têm como foco inicial imigrantes indocumentados com condenações criminais, mas pode haver prisões colaterais de pessoas indocumentadas, mas que não possuem passagem pela polícia. E agora um momento leve na política norte-americana. Enquanto uma enorme tempestade de inverno se espalhava pelos Estados Unidos no domingo, dia 25 de janeiro, moradores de Washington, D.C. enfrentaram temperaturas geladas para brincar e deslizar de trenó na neve em frente ao Capitólio dos Estados Unidos, enquanto New Jersey se preparava para até um pé ou mais de neve. We just live nearby. We wanted to give the kids a chance to play in the snow, and we had been hearing all week about snowpocalypse. Everyone was worried about it, but honestly, we're pretty excited. Pelo menos 104 presos políticos foram libertados no último domingo na Venezuela, onde um processo de soltura de detidos avança a conta-gotas sob pressão de Washington. O governo de Delcy Rodrigues, que assumiu o poder após a captura de Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos em 3 de janeiro, prometeu um número importante de libertações. A oposição e ONGs defensoras de direitos humanos denunciam, no entanto, a lentidão no processo. Familiares aguardam do lado de fora dos presídios e passam a noite ao relento, na esperança de ver seus entes queridos saírem das celas. Na manhã deste domingo, o número divulgado de pessoas libertadas era 80.
O governo venezuelano contabiliza 626 libertações desde dezembro, número que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pedirá para verificar. O total oficial contrasta com relatórios de ONGs. A ONG Foro Penal, por exemplo, contabiliza cerca da metade no mesmo período. Rodrigues, que governa de forma temporária, promoveu uma mudança súbita na desgastada relação entre Caracas e Washington. No sábado, a presidente interina convocou a oposição a alcançar acordos para conquistar a paz no país, que os Estados Unidos dizem controlar após a incursão militar que depôs Maduro. Agora, uma notícia que dividiu a atenção dos noticiários norte-americanos com os acontecimentos que acontecem no estado de Minnesota. Mais de 1 milhão de consumidores norte-americanos de regiões que chegam até o oeste do Novo México estavam sem eletricidade no domingo, dia 25 de janeiro. Além disso, mais de 10 mil voos foram cancelados em todos os Estados Unidos. A causa foi uma monstruosa tempestade de inverno com mais neve e gelo que paralisou estados do leste e do sul do país. Uma monstruosa tempestade de inverno, com neve e gelo, paralisou o leste e o sul dos Estados Unidos no domingo. Mais de 1 milhão de consumidores ficaram sem energia e mais de 10 mil voos foram cancelados em todo o país. Neve, granizo e temperaturas perigosamente baixas atingiram 2/3 do território norte-americano, de Denton, no Texas, a Nova York. Na metrópole da Costa Leste, o prefeito Zoran Mamdani mandou fechar as escolas e abrir centros de aquecimento. Como anunciamos hoje de manhã, devido às condições climáticas extremas, amanhã será um dia de aula remota. Não haverá aulas presenciais. E sei que isso pode decepcionar alguns alunos, então se me virem, fiquem à vontade para jogar uma bola de neve em mim. Na capital Washington, todos os voos do Aeroporto Nacional Ronald Reagan foram cancelados e crianças brincavam de trenó perto do Capitólio. Nós moramos aqui perto e queríamos dar às crianças a chance de brincar na neve. Ouvimos a semana toda sobre o apocalipse de neve. Todos estavam preocupados, mas honestamente estamos bem animados. De acordo com o Departamento de Segurança Interna, no sábado, o Distrito de Colômbia e 17 estados declararam emergência climática. Além disso, o presidente Donald Trump aprovou declarações federais de desastre para várias regiões, da Louisiana a Maryland. A PJM Interconnection, a maior rede regional de transmissão de energia dos Estados Unidos, que atende 67 milhões de pessoas no leste e no meio Atlântico, informou que na terça-feira poderá ser estabelecido um pico histórico de carga no inverno. No entanto, o motivo pode ser, em parte, as crescentes necessidades elétricas dos centros de dados. E uma última notícia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone hoje com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um diálogo que cerca de 50 minutos de duração, e na ligação os dois trataram da situação na Venezuela, reforçando a importância de preservar a paz e a estabilidade na região e defender também o bem-estar da população venezuelana. Segundo nota oficial, além disso, o Trump apresentou ao Brasil um convite para integrar o novo Conselho da Paz promovido pelos Estados Unidos. Lula não confirmou se aceitará este convite e sugeriu que o Conselho se limite à guerra em Gaza e inclua representações da Palestina. Os presidentes também acertaram que Lula fará uma visita a Washington nos próximos meses, depois de sua agenda na Índia e na Coreia do Sul, com data ainda a ser definida. Durante o telefonema, temas como cooperação econômica e estabilidade regional também foram mencionados pelas equipes de ambos os países. E por agora é só, acabamos aqui o nosso Agenda 47. Você que nos assiste pelo YouTube Seaba Brazilian Television, gostaria de que você deixasse uma mensagem. Gostou do nosso novo formato? Deixa aí a sua opinião. Gostaríamos de informar também que muita gente que assiste a gente no YouTube não são inscritos. Então o que é que você está fazendo? Se inscreva agora mesmo. Deixa o seu like se você gostou, se você não gostou, deixa o dislike, comenta, é muito importante comentar e depois de tudo isso ativar esse sininho aqui das notificações, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês, logo mais às 7 horas da noite estarei de volta no Jornal Brasil News, trazendo as atualizações do dia lá na SPT Plus. Vai lá assistir. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.